Olá, seja bem-vindo ao canal Raiz de Jessé. Eu sou o Flávio Serafim e hoje nós vamos fazer um estudo incrível sobre um sinal de libertação, onde o povo hebreu, que foi instruído por Deus para praticar um ritual que seria a libertação deles, e dentro desse ritual existia um código secreto. O hebraico nos revela escondido por trás desse ato de fé, de eles passarem o sangue nas ombreiras das portas, onde eles, sem eles perceberem, eles estavam escrevendo uma letra em hebraico, e essa letra tem um código que apontava para o sacrifício de Jesus no futuro. Então fica conosco até o final, que hoje você vai descobrir algo maravilhoso para a sua vida. Se você gosta do hebraico, assim como eu também gosto, você está no lugar certo. Um sinal de libertação. O hebraico ele nos revela algo incrível. Quando Deus pediu para eles colocarem o sangue nos umbrais das portas, ele disse que aquele sangue serviria de sinal, um sinal de libertação. E aquele sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Então Deus falou que passaria por cima. Inclusive nós vamos descobrir que a palavra Páscoa do hebraico, ela quer dizer justamente isso, passar por cima. Ou seja, quando Deus ele chegasse até o povo hebreu e visse o sangue nas ombreiras das portas, Deus, como ato de misericórdia, passaria por cima, não atingiria aquela casa com as pragas, e ele iria atingir as casas que não estivessem com a proteção desse sangue. Agora nós precisamos entender os elementos que marcaram a primeira Páscoa que foi celebrada no Egito. Notem nesse slide que diz o seguinte: a primeira Páscoa foi celebrada há mais de 3.500 anos, no Egito, quando os hebreus foram libertos da escravidão. Precisamos entender todos os elementos que levaram os hebreus a celebrar essa cerimônia. Deus designa o primeiro mês do calendário judaico para a celebração da Páscoa. O nome desse mês se chama Abib, ou Nissan, que no calendário ocidental, no nosso, cai sempre entre março e abril. Metade de março, metade de abril, final de março, começo de abril. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Então, o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Abib, ou Nissan. Então, abril seria o primeiro mês do calendário. Abrir um novo ano. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo 12, verso 2. No 10º dia do primeiro mês, ou seja, desse mês de Abib, a família deveria então separar um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha, nenhum vestígio de doença, nem doente. E deveria se manter com a família dentro da casa por 4 dias. Isso está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 6. Então, quando eles separavam um cordeiro, um cabrito, macho de 1 ano, tinha alguns requisitos. Não podia ter mancha, não podia ter uma patinha quebrada, não podia ser doente, uma orelha cortada, nem um dente faltando. Tinha que ser perfeito. Eles examinavam o bichinho, traziam para dentro de casa, isso no 10º dia, e ele ficava 4 dias com a família dentro de casa. Justamente para a pessoa, e principalmente as crianças, pegar apego por aquele animal. Imagina 4 dias com aquele animal dentro de casa, a pessoa pegava um apego com ele. No 14º dia, aí tinha um detalhe bem interessante, que era para mexer com os sentimentos e o coração das pessoas mesmo. Então, no 14º dia, esse cordeiro ele era sacrificado à tarde, por volta das 3 horas da tarde. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado, então, nos umbrais das portas, como você vê a imagem ao lado, o pai ali com uma tigela na mão, um punhado de isopo, e agora passando o sangue nas ombreiras das portas. E a criança ali se questionando, né, com a mão no queixo, por que será que meu pai está fazendo isso, né? Qual é a exigência disso, né? Então eles passavam nos 3 lados, e naquela mesma noite os hebreus deveriam comer a carne assada desse cordeiro, com pães ázimos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. Então eram 3 elementos: o cordeiro assado por inteiro, os pães ázimos sem fermento e ervas amargas. 3 elementos. Continuando sobre os elementos que marcaram a primeira Páscoa, então eles deveriam comer o cordeiro assado, com os sapatos nos pés, olha que interessante, os cajados nas mãos e com os lombos cingidos. Eles deviam estar preparados como se fossem sair. E nada poderia sobrar. Se sobrasse, deveria ser queimado. Então, essa é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa o que era? Era comer o cordeiro assado com pães ázimos e ervas amargas. Essa era a Páscoa. Não tinha nada a ver com coelhinho, com ovo de chocolate, nada disso aí que as pessoas estão acostumadas. E as crianças sendo ensinadas, né? Sendo que a Páscoa verdadeira mesmo é o cordeiro, os pães ázimos e as ervas amargas. Isso era a Páscoa, certo? Que quer dizer passar por cima. Que vem justamente do hebraico pesar. Você está vendo ali em azul, escrito pesar. Em hebraico quer dizer passar por cima, literalmente. Você lê da direita para a esquerda, né? Se pronuncia pesar, que quer dizer literalmente passar por cima. No inglês, inclusive, temos a transliteração para a Páscoa da forma mais acertada do que na língua portuguesa, inclusive, né? Em inglês é Passover, que quer dizer passar por cima. Então Páscoa quer dizer isso aí, justamente, passar por cima. Então quando os hebreus eles colocavam sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte vinha para cumprir a missão de matar todos os primogênitos. Quando ele viu o sangue, Deus falou que era um sinal de libertação para eles.
O anjo via, então ele passava por cima como um ato de misericórdia, não atingia aquela casa, e ele ia na outra casa que não tinha o sangue nas ombreiras. Então, pessar, passar por cima. Vamos para o próximo slide. Pessar, Páscoa, passar por cima. Está ali o texto em hebraico, a raiz. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito, primeiro filho de cada casa, na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue, agora sim, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Ou seja, como um ato de misericórdia, de bondade, eu não vou atingir aquela casa, eu vou passar por cima. Eu vou proteger vocês, eu vou cobrir vocês. E vou na casa que não tiver o sangue que protege. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Você pode conferir na sua Bíblia, está em Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Então aqui a gente já tem a raiz da palavra, Páscoa, que é pessar, que quer dizer literalmente passar por cima como um ato de misericórdia, de bondade, de proteção de Deus. Olha só que interessante essa gravura aqui. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. A gente sabe que o hebraico, ele antes de ser como é hoje, como nós conhecemos, ele eram sinais, como se fossem desenhos, que era chamado de sinais pictográficos. Então, quando eles estavam desenhando, praticamente, né, eles estavam fazendo uma letra em hebraico ali. E aí nós vamos entender que o que é uma definição de sinal. A definição de sinal, segundo o dicionário Michaelis, do portal UOL, que significa que qualquer manifestação, gesto ou advertência que visa chamar a atenção, algum tipo de comunicação, alguma marca, alguma impressão, algum traço, alguma escrita, um rótulo, uma etiqueta, placa, aviso, tudo isso é sinal. Por exemplo, nós temos aí gravuras de sinais de trânsito. Então nós temos vários sinais, elas querem dizer alguma coisa. Se você estudou os sinais de trânsito, você vai saber o que cada uma delas quer dizerem. Assim também, a comunicação e sinais, elas sempre querem dizer alguma coisa, uma advertência, visa nos chamar a atenção. Esse é o objetivo dos sinais. E Deus, ele é muito pedagógico. Ele sempre trabalhou de forma visual, querendo nos mostrar, através de símbolos, de emblemas, de marcas, o que ele quer nos instruir. O tabernáculo, ele é cheio de sinais, e ele é cheio de mensagens, o tabernáculo, aquela tenda que Deus pediu para construir no deserto. O próximo slide diz que a linguagem antiga era baseada em sinais. Exemplo dos aerógrafos egípcios, que é datada de 3.200 anos. Então ali nós temos na imagem vários tipos de desenhos feitos em argila e depois, uma vez secos, isso aí durava por anos. Alguns até pintavam esses desenhos. Então eram tudo mensagens. Ali é uma escrita egípcia. É alguma coisa que ele quer dizer. Se porventura você entende esses aerógrafos egípcios, já diz aí o que você consegue entender, já deixa nos comentários. O próximo slide, continuando, batendo nessa tecla, que aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então, ao eles colocarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, automaticamente eles estavam sendo selados com um determinado sinal nas casas onde eles estavam para receber a proteção de Deus e o anjo da morte passar por cima, Pessar, Páscoa, e não atingir os hebreus. Quando Adonai, que é o Senhor, pediu para os hebreus passarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e disse que isso seria um sinal que, ao ele ver, passaria por cima, profeticamente, olha que interessante, profeticamente era uma profecia, os hebreus estavam escrevendo uma letra em hebraico, sem eles saberem. Tá? O idioma hebraico, antes de ter o formato que conhecemos hoje, chamado hebraico moderno, era chamado de hebraico pictográfico. Na imagem aqui nós temos a letra Aleph, que era o paleo-hebraico. Nós temos uma cabeça de um boi, aí depois nós temos ali como se fosse uma canga de um boi, e depois o hebraico, como se conhece hoje, parece um X ali, né? A letra Aleph. Essa era a paleografia, né? Então veja no quadro ao lado, da esquerda para a direita. A evolução que o hebraico teve, né? Começou com desenho, que era pictografia, depois o paleo-hebraico, que era a cabeça de um boi, que era a letra Aleph, até chegar como se conhece hoje. Então o hebraico ele foi modernizando, né? Ele foi evoluindo até chegar como se conhece hoje. O hebraico pictográfico, ele remonta aos dias de Abraão, por exemplo. Era em formato de algum desenho que queria dizer algo, comunicar algo. Inclusive, Abraão ele é chamado de o hebreu. Abraão, o hebreu. Você pode ler em Gênesis, capítulo 14, versículo 13, é dito Abraão, o hebreu. 3 exemplos do hebraico pictográfico para o moderno. Nós temos aqui, por exemplo, a letra Aleph. No hebraico pictográfico era uma cabeça de um boi. E aí embaixo ali está o hebraico moderno. Então ela teve essa evolução da cabeça do boi até chegar naquele formato ali embaixo, que é um formato de parece um X, né? A letra Shin, por exemplo. O hebraico pictográfico, como é que é? Parece um dente ali, né? E o hebraico moderno, ali aqueles 3 para cima, com 3 yuds ali em cima também, né? E a letra Tav, olha só que interessante, já estou até entregando ouro aqui para vocês, né? No hebraico pictográfico, a letra Tav, ela era um símbolo de uma cruz. Então eles estavam fazendo uma cruz sem eles saberem. Justamente. O hebraico moderno, depois, né, o símbolo uma porta ali, né? Então quando eles estavam fazendo o desenho, o sangue ali nos umbrais das portas, eles estavam dizendo que depois de algum tempo, aquele mesmo sangue que protegeu eles, teria um ser que também protegeria toda a humanidade através do seu sangue na cruz do Calvário. Eles estavam fazendo o hebraico pictográfico para o futuro, que é uma cruz, porque a letra Tav, que simboliza a porta, o sangue nas portas, era o símbolo de uma cruz, porque o hebraico pictográfico, antes dele ser
como a gente conhece hoje, ele era um símbolo de uma cruz, o hebraico, a letra Tav. O paleo hebraico, por exemplo, já na época dos hebreus, quando Moisés estava no Egito, né, o povo estava saindo do Egito, o hebraico ele já teve uma evolução, já não era mais os desenhos, por exemplo, o Aleph, a cabeça de um boi, e ele já tinha outros formatos, ele já passou por uma evolução, era chamado paleo-hebraico, parecia mais letras. Moisés, por exemplo, quando ele recebeu de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, nesse formato paleo-hebraico, por exemplo. Aqui, se você ler da direita e da esquerda, nós temos ali a letra Aleph, que é a primeira letra, por exemplo, parece um A deitado, né, vamos dizer assim, mas é uma canga de um boi, entendeu? E depois nós temos a letra Tav, que é a última letra ali, olha só que interessante, uma cruz, tá lá, entendeu? E aqui nós temos uma gravura, uma imagem do filme Os 10 Mandamentos, o filme que foi lançado nos cinemas em 1956, com a direção de Cecil DeMille, tá? Com o ator Charlton Heston, exatamente. É o mesmo que fez o Planeta dos Macacos, o mesmo que fez o Ben-Hur, por exemplo, aquele antigo, né? Que teve aquele encontro majestoso com Jesus. Ele também interpretou Moisés nos 10 Mandamentos. Se você pegar a primeira imagem, talvez não consiga ver tanto, mas na segunda você vai conseguir ver. Era justamente essa época que Moisés viveu, onde Deus escreveu, então, no paleo-hebraico, essas duas tábuas aí. Se você conseguir identificar, você vai encontrar várias cruzes aí. É a letra Tav. Muito bem, então aquele sangue você será por sinal nas casas em que estiveres. Agora sim nós vamos entender o sinal, praticamente eu entreguei o ouro para você aqui, mas nós vamos estrinchirar um pouco aqui esse fato interessante que é um sinal de liberdade. Então o formato da letra Tav, ela deixava um vão de uma porta, criando os umbrais. Quando os hebreus passaram o sangue do cordeiro nos umbrais, como falado no início do vídeo, profeticamente estava anunciando o sinal da redenção, que seria a libertação, mas não do Egito, e sim do pecado. Então, toda vez que um hebreu passava ao sangue nos umbrais das portas, nos três lados, eles estavam fazendo uma letra em hebraico, que é a última letra, a letra Tav, que ela, antigamente, ela tinha o formato de uma cruz, que futuramente dizia que o verdadeiro Cordeiro de Deus morreria na cruz do Calvário como o último ato da morte do verdadeiro Cordeiro de Deus. Assim como a letra Tav era a última letra e é a última letra do alfabeto hebraico, o último cordeiro que cumpria toda a profecia era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dessa forma, aquele sacrifício do cordeiro que simbolizava Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro Pascual, que morreu numa cruz, que a cruz ela era o Tav, antigamente pictográfico, que depois teve formato moderno, quando Jesus vivia entre nós. O hebraico já era nesse formato aqui, dessa letra Tav, por exemplo, porque o hebraico que a gente conhece hoje começou a existir 300 anos antes de Cristo, então o hebraico moderno hoje já existe há 2.300 anos, e essa letra que eles estavam escrevendo era o Tav. E o Tav tinha um formato de uma cruz. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro, morreu numa cruz para nos salvar, não somente do Egito, mas o Egito é o símbolo do mundo, para que quando a praga chegar em nossa casa, ele possa passar por cima, Passover do inglês, passar por cima, ou Pessar do hebraico, que é passar por cima, e nos libertar da mortandade que há de vir ao mundo. Só que eu e você precisamos ter o sangue nos umbrais das nossas portas, porque quando ele morreu na cruz, ele morreu por toda a humanidade. E agora eu e você precisamos passar o sangue do Cordeiro de Jesus para sermos libertos da mortandade que há de vir ao mundo. E se eu e você tivermos esse sangue em nossas vidas, seremos salvos da praga mortal que virá no último dia. Então, finalizando o nosso estudo, a letra Tav, antes de ter o formato, como você conhece hoje, ela tinha o formato de uma cruz. Verdadeiramente era considerado um sinal que marcava algo. E quando Deus disse que ao passar o sangue serviria de sinal, já estava falando de um formato de cruz. O verdadeiro cordeiro seria morto para a nossa redenção. Ali está então o Tav, como era antigamente, formato de cruz, e o Tav, que era uma cruz onde Jesus morreu por nós, que era símbolo daquela letra hebraica que os hebreus estavam, sem querer, profetizando, passando sangue e formando uma letra que era o formato de uma cruz. Então o Tav justamente era um sinal mesmo, o Tav era um sinal. Lembra quando você fazia um mapa do tesouro e para marcar onde é que estava o tesouro, o que você fazia? Você fazia um X, uma cruz, ó, o tesouro está aqui marcado, entendeu? Então o Tav ele tinha esse objetivo de marcar um ponto, um sinal, um objeto guardado. Então eles faziam uma cruz ali, um sinal, é ali que está o objeto. Ó, eu marquei aqui, ó, com uma cruz, um sinal. Era isso. A cruz era um sinal de libertação, um sinal de redenção, um sinal de encontrar alguma coisa. Esse era o objetivo do Tav, era um sinal que marcava alguma coisa. A evolução do Tav até o cumprimento em Jesus. Então nós temos ali o Tav no formato de uma cruz, depois ele teve um formato de um X até chegar como é hoje, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aquele Cordeiro Pascal que foi sacrificado para libertar os hebreus do Egito era uma prefiguração do verdadeiro Cordeiro de Deus, era uma sombra, era uma profecia, era um simbolismo de Jesus, que era o verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu num Tav, morreu numa cruz para ser o sinal da nossa libertação desse mundo do Egito. Então, eu e você precisamos desse sinal de libertação em nossas vidas. Que Jesus, Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, seja o nosso Senhor e nosso Salvador. E essa Páscoa ela possa ser um símbolo todo especial. Talvez você nunca tenha ouvido falar, poxa,
Eu já ouvi falar tanto estudos, tantas coisas sobre a Páscoa, mas essa para mim foi novidade. Eu falei para você que realmente esse estudo ia valer a pena. E muito obrigado por ter permanecido até o final. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre essa esperança, essa salvação. E hoje a cristandade está aí comemorando a Páscoa e nem sabe o motivo e o real significado dessa Páscoa. Se você explicar e mostrar essa luz dos céus para as pessoas saberão e verão que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, com ovo. Isso foi introduzido na igreja através do paganismo. A igreja ela fez amizade com o mundo para trazer essas coisas do mundo para dentro da igreja. Em vez da igreja levar a luz da verdade para o mundo, a igreja abriu as portas dela para que o mundo entrasse nela. E hoje a igreja ela compactua com o mundo, se tornando uma igreja que aparentemente tem o nome de cristã, mas ela introduz as coisas do mundo dentro dela, desagradando dessa forma o Criador de todas as coisas. E quem dá risada de nós é o inimigo das nossas almas. Porque ele é assim, tudo bem, vocês dizem que comemora a Páscoa, vocês até podem comemorar a Páscoa, até pode falar de Páscoa, até pode falar de Cristo, mas come chocolate, fala de ovo, nada a ver de cordeiro, porque tudo aquilo que é de Deus irrita o inimigo. O inimigo ele quer desvirtuar as coisas. Mas nós estamos aqui para mostrar a luz e a verdade para você. Seja bem-vindo ao Raiz de Jessé e que esse canal seja um canal de bênção para a vida sua e para a sua família. Muito obrigado pela oportunidade de transmitir para você essa mensagem e se inscreva e seja nossos seguidores para que vocês possam conhecer ainda mais as maravilhosas revelações que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado e shalom.